Olá, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu estou bem feliz por mais uma vez estarmos juntos e aprendermos um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. E hoje, tão importante quanto a última pergunta que nós respondemos no nosso último encontro, se faz necessário esta: Deus sempre refreia as ações e decisões das pessoas que nos ferem? O que nós podemos pensar a respeito disso? Nós vimos no encontro anterior que Deus pode refrear, sim, as ações e as decisões das pessoas que nos ferem. A pergunta de hoje é: Deus sempre refreia? Ele sempre faz isso? A palavra de Deus nos mostra que não, nem sempre. Nós não sabemos o porquê que Deus permite, em algumas situações, que pessoas nos firam. Nós não sabemos por que algumas situações nas nossas vidas que são tão dolorosas acontecem e Deus permite que elas aconteçam. Às vezes é muito difícil compreender no momento de dor que Deus está observando a nossa dor e não está agindo em nosso favor. Quem já passou por isso? Às vezes é muito difícil compreender que Deus está olhando para nós e cuidando de nós, mesmo vendo que alguém está fazendo o mal contra nós ou intentando o mal contra nós. E parece que Deus não está agindo e Deus está permitindo. Quem já se sentiu assim? Acho que quase todos, né? Quase todos nós. Mas a resposta que nós devemos ter, gente, é que Deus, Ele cuida de nós independentemente das circunstâncias. E para nós é importante saber que Deus está conosco, independentemente da situação. Nós precisamos e devemos confiar nisso. Além disso, Deus, em sua infinita bondade e amor, Ele cuida e sustenta e, em última análise, planeja o bem a partir daqueles atos nocivos que estão acontecendo conosco. Deus pode transformar o mal que estão fazendo a você em bem para a sua própria vida. Nós podemos observar isso, e uma ilustração muito clássica disso está lá em Gênesis, do capítulo 37 até o capítulo 50. Quem não se lembra da história de José do Egito? Os irmãos decidiram vender José como escravo. E veja que Deus não refreou os irmãos de José. Deus permitiu que José fosse levado e vendido como escravo. Outra questão importante, veja que a mulher de Potifar, aquela mulher fez uma acusação mentirosa, leviana, maliciosa e injusta contra José. E por conta da acusação dessa mulher, José foi preso e Deus não refreou aquela situação de injustiça. Deus permitiu que José fosse preso. Percebam isso? Observando, olhando para aquela situação da vida de José, naquele momento, parecia Deus ser injusto. Olhando para a vida de José no momento em que os irmãos estavam vendendo como escravo, Deus parecia estar sendo injusto em não refrear a ação daqueles homens contra José. Mas veja, na verdade, o mal que eles intentaram contra José se tornou em bem para José e para todos os irmãos, inclusive aqueles que o venderam. Gênesis capítulo 50, o verso número 20, diz assim: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Os planos invejosos dos irmãos de José não foram capazes de parar o plano mestre divino. O propósito de Deus, ele ilumina o horizonte da atividade perversa, invejosa e maliciosa
O propósito de Deus é maior do que tudo isso. Ainda que intentem o mal, Deus, com todo o poder que Ele tem, Ele transforma em bem. Porque Ele é o Mestre, Ele é o Senhor, Ele é o Regente eterno. Aquilo que o homem pode fazer pecaminosamente para ferir o povo de Deus, o próprio Deus pode usar para o bem do seu povo. Percebe isso? O agir do homem, todavia, de outro ponto de vista, pode ser visto como mal, e é mal em alguns momentos, mas mesmo aquilo pode estar sendo, do ponto de vista divino, apenas um degrau da escada, para que o plano mestre divino se conclua e seja abençoador, não apenas para mim, mas também para todos à nossa volta. Então, se você está atravessando um momento difícil e se perguntando por que Deus não está refreando essa situação na minha vida, por que Deus não faz cessar isso na minha vida, lembre-se de José. Lembre-se que Deus tem um plano, um propósito maior para as nossas vidas. E Ele sabe o final de toda essa história. Por isso, descanse no Senhor. Aprenda na palavra do Senhor. Deus nem sempre refreia o mal que intentam contra nós. Mas Deus é poderoso para tornar este mal que intentam contra nós em bem para nós e até mesmo para aqueles que estão à nossa volta. Um bom dia, que Deus te abençoe e te guarde. Eu espero você em nosso próximo encontro, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Um abraço e até lá!